Olá, crianças! Estamos de volta e quero dizer para vocês que está sendo para mim assim muito prazeroso, está sendo assim uma gratidão imensa para Deus, porque Ele tem sempre nos dado a oportunidade de falarmos para vocês, né, crianças, sobre a palavra dele, sobre a Bíblia Sagrada. Então quero dizer para vocês que nós voltamos com o nosso momento de histórias bíblicas. Então eu hoje estarei iniciando e nos outros dias vocês terão a tia Alessandra, a tia Delfina, a tia Eliane. Então vocês vão ter assim bastante histórias bíblicas para quê? Para aprenderem, gravarem e guardarem no coração de vocês, porque vai ser de muita utilidade, vai ser de muito bom proveito para quando vocês crescerem, vocês recordarem da gente, né, do departamento infantil, com as atividades sobre a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que hoje a nossa história vai ser a história do rei Davi. Eu sei que vocês conhecem, né, a história dele derrotando Golias, mas tem outras histórias muito bonitas sobre o rei Davi. Eu quero contar para vocês hoje uma parte onde ele tem uma amizade muito bonita com o filho do rei Davi. Com quem? Com Jonatas. Davi e Jonatas, eles eram o quê? Grandes amigos. Eles se tornaram grandes amigos porque o rei Saul gostava de Davi, sabia que Davi era um menino especial, que Davi era uma boa companhia para o quê? Para o seu filho. Então, o rei Saul gostava daquela amizade. E Davi também, com aquela amizade, teve a oportunidade de frequentar a casa, né? O palácio aonde o rei Saul morava. E a Bíblia nos conta que o rei Saul, ele era cometido de um espírito que trazia para ele angústia, trazia medo, porque ele tinha muitos problemas, porque ele tinha que governar, ele tinha que sair para a guerra, guerrear. Então tinha momentos que ele se sentia fraco. E Davi, por ser um menino especial, separado por Deus, tinha vários talentos, vários dons. E um dos dons muito bonitos que Davi tinha era de tocar instrumento. E a Bíblia fala que ele tocava flauta, né? Tocava harpa. Nós temos aqui Davi tocando harpa, né? E o rei Saul sendo consolado pelo seu filho Jonatas, enquanto Davi tocava a sua harpa. Mas a Bíblia fala que Saul começou a ser acometido por um espírito muito ruim, muito feio, que de inveja. Ele começou a sentir inveja de Davi, porque ele sabia que Davi já tinha recebido uma promessa de Deus de um dia ser o quê? O rei de Israel. E Davi e Saul não gostava quando a mente dele lembrava a ele que Davi era especial, era um ungido, um separado de Deus. Então o que rei Saul fez? Fez com que aquela amizade que ele tinha com seu filho Jonatas não mais existisse e começou a perseguir Davi. Disse que ele perseguia Davi dia e noite. Ele não dava sossego para Davi. Davi tinha que ficar se escondendo o tempo todo. Teve um dia, criança, que Saul começou a querer matar Davi. Até que ele pegou a sua lança e foi atrás de Davi. E a Bíblia conta que Davi teve que se esconder. Davi teve que fugir. Davi teve que ir morar no deserto, para que o rei não o matasse. Mas sabe, criança, um belo dia, o rei Saul precisou ir para a guerra. E nessa guerra ele precisou levar quem? O seu filho do Jonatas. E a Bíblia relata que numa desses dias na guerra, o rei Saul foi morto. Ele e seu filho Jonatas. Aí foi quando Davi pôde voltar para a cidade. E quando ele chegou até a cidade, ele foi o quê? Coroado. Ele foi o quê? Ungido a rei de Israel. Porque o povo sabia que Davi era um homem escolhido por Deus desde a sua infância para se tornar rei de Israel. Para se tornar aquele que iria ter
como vencer as guerras contra os seus inimigos. Sabe, criança, quando Deus nos faz uma promessa, Deus ele é fiel em cumpri-las. Pode passar anos, mas Deus cumpre. E a Bíblia relata que Davi já tinha sido escolhido desde criança para se tornar o quê? Rei em Israel. A Bíblia relata que um belo dia, o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi, isso mesmo, de Jessé. Porque Deus disse para Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho separado um dos filhos dele para se tornar rei em Israel. E Jessé foi. Samuel foi. E quando chegou até a casa de Jessé, disse a Jessé, Jessé, estou aqui, preciso estar com os seus filhos, porque eu tenho um mandado de Deus aqui na sua casa. Jessé foi, mandou que seus filhos viessem, mas vieram só os 4 jovens adultos, bonitos. Então Samuel disse ao profeta, Davi, Jessé, lhe falta um filho ainda, e esse filho, eu preciso dele aqui. Então Jessé mandou que chamassem Davi. Davi veio correndo e atrás dele as suas ovelhinhas. E quando o profeta Samuel avistou Davi, disse para Jessé, Jessé, é este o seu filho, que Deus mande que eu o unja rei de Israel. Foi quando Jessé pegou o seu vaso de óleo, derramou sobre a cabeça de Davi e disse, Davi, você foi escolhido, separado por Deus para governar como rei em Israel. Logo, criança, eu quero dizer para vocês que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Davi foi e tornou-se rei de Israel. E tornou-se um bom rei. Um rei aonde o coração era temente a Deus. Obedecia o que Deus mandava. Um rei que não se curvava diante de outro Deus, mas somente diante do Deus de Israel. Sabe, crianças, quero dizer para vocês que Deus ele é aquele que faz promessa, que cumpre as promessas dele. Eu quero dizer para vocês que vocês, já desde criança, possam guardar no coração de vocês, através dessa história de hoje que eu contei para vocês, que Deus tem uma promessa na vida de cada um de vocês. Basta vocês obedecerem, seguirem os ensinamentos que a Bíblia Sagrada traz, a palavra de Deus que é revelada aqui, e que certamente o que Deus tem prometido para a vida de cada um de vocês, Deus vai cumprir. Eu quero dizer para vocês que em Provérbio fala que quem tem amigos acha um irmão. Como Davi e Jonatas se tornaram grandes amigos. Eu quero dizer para vocês que muito em breve vocês vão conhecer as histórias ainda, momentos que Davi e Saul passaram juntos. Como que Jonatas foi um belo amigo, um grande amigo de Davi. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, crianças, que a palavra de Deus, ela se cumpre, as promessas de Deus se cumprem. Agora nós temos que saber esperar e ser fiel ao nosso Deus. Fiquem com Jesus, tenham uma boa tarde, né? Um dia maravilhoso, e que a paz do Senhor habite no coração e na família de cada um de vocês, e fiquem com Deus.